Bom, hoje vamos falar um pouquinho sobre essa bela faca, a Miyabi Artisan de 9,5 polegadas. É uma faca de chefe japonesa da Miyabi, né? Grupo Zwilling. Ela tem três tamanhos diferentes, né? Essa que eu tenho aqui hoje para mostrar é a de 9,5, é a mais comprida. Acho que é a mais comprida, inclusive, de todas as facas que eu tenho. Ela tem um acabamento bem bonito. Ela é toda bem cromada, com um acabamento martelado na lâmina. E um cabo dela é muito interessante. Eu gosto muito do desenho do cabo. Eu vou mostrar depois na mão como é que ele fica. O detalhe de acabamento dela, tudo é muito bacana. A gente pode dar uma olhada um pouquinho aqui na descrição. Né? Ele fala um pouco sobre o tipo de aço que ela usa. A gente vai entender mais detalhe um pouquinho o que é o SG2. A Zwilling chama ele de MC63 também, né? O nome próprio que eles têm ali, mas o mercado entende muito como o SG2. É um aço bastante reconhecido na cutelaria. Quem gosta de facas especiais já deve estar familiarizado, né? Essa faca ela tem um ângulo de corte bastante acentuado também, né? Entre 9,5 e 12 graus. É uma faca para trabalhos mais delicados, não é uma faca muito bruta, ela não vai aguentar muitos abusos, mas ela tem um corte excepcional, né? Justamente porque tem esse ângulo tão fechado para a afinação dela, né? Para o fio, ela acaba dando uma característica de um corte de navalha. Um pouco mais sobre ela, né? Fabricada no Japão, o tipo de material que ela usa, né? Para o cabo, tudo mais. E aí um pouco sobre as medidas. Aqui está em polegadas, a gente vai ver um pouquinho as medidas em centímetros, né? Vamos dar uma olhada então como é que ela é. Ela vem numa caixa, né? Nessa embalagem que é uma embalagem de blister também, né? Uma embalagem que já é de mostruário. Ela tem aqui atrás, né, um puxadorzinho que também já serve para deixar ali na prateleira, né? Atrás não tem informação nenhuma. Tem bem pouca informação aqui na frente também. Vamos abrir para ver com um pouco mais de detalhes. Ela tem uma outra proteção aqui por dentro também. Ups! Vou guardar a caixa e derrubei tudo. Ela vem com um guiazinho em várias línguas, explicando um pouco sobre os cuidados que é preciso para a faca. Alemão, francês, espanhol, japonês e inglês. Ela também vem aqui com um itemzinho para registrar. E aí a gente já tem a faca em si. Como eu comentei, né, o acabamento dela é bem brilhoso, ela é bem polida e ela tem esse martelado, né, na parte superior aqui, ó, que é muito bonito. Aqui com o reflexo não faz muito jus, porque ele acaba estourando um pouco a imagem ali, mas olhando pessoalmente assim para ela é bem impressionante. É quase como se fosse um espelho craquelado, né? Ela tem esse desenho também perto da lâmina, né? Essa mudança de cor aqui perto da lâmina. Também é onde o aço muda, né? De qualidade. É uma faca também que tem o aço do corpo dela, o aço principal. É aquele que a gente comentou ali há pouco. A gente vai ver um pouco mais sobre as características dele. E ela tem um outro aço de cobertura, né? É um sanduíche que é feito justamente para proteger, né, um aço mais antioxidante na parte de fora e um aço mais fácil para trabalhar afinação, para retenção de fio na parte do meio, né? Ela tem o detalhe da marca da Miyabi aqui desse lado, né?
E aí aqui do outro lado ela tem as especificações. O modelo 6000 MCB. O site americano chama ela de Artisan, né? Isso varia um pouco de mercado para mercado. A Zwilling não tem um padrão mundial nos nomes. Se for procurar no site japonês, ela vai estar só como a 6000 lá. E ela tem aqui nas características também um pouco dela. Tá meio difícil de mostrar aí na câmera, mas ela fala, né, que é um aço microcarbide com essa tecnologia de cryodurum. Basicamente, eles, na hora de fazer o endurecimento da faca, eles resfriam ela a uma temperatura menos 190 e tantos graus, assim, é uma temperatura meio absurda, que garante uma melhor qualidade do aço, né? E aí a gente está falando aqui de alta tecnologia, né? A Miyabi é conhecida pelo uso de alguns aços aí de muita tecnologia. De novo, ela é bem brilhosa, né? O cabo dela tem um detalhe bem bonito, tem um detalhe em flor aqui, né? No meio, que é bem legal. É um cabo de madeira sintética, né? Uma madeira tratada com resina. Ele tem um formato de D, né? Que é um formato bem típico japonês. Se o foco ajudar. Aí. Chegou aqui. Ela tem uma parte de metal aqui no fundo. A pegada dela também é uma pegada bem confortável. Ela não tem nada de pontas aparentes. É uma pegada bastante confortável, né? O ponto meio dela está bem aqui no começo da lâmina. Então ela fica bem neutra. Quem faz uma pegada de pinça aqui, ela não pende para lugar nenhum, né? Ela não cai nem com o cabo para baixo, nem com a lâmina para baixo. Ela fica bem equilibradinha aqui no meio. Essa é uma faca muito longa, como eu comentei, né? Ela tem 9 polegadas e meia. Então ela é uma faca bastante longa. Vamos dar uma olhada aqui um pouco nas dimensões. De ponta até o final do cabo, ela tem 37,5, quase 38 centímetros. Né? Só que da ponta até o final da lâmina são 24 centímetros, né, de lâmina. E na altura, vamos ver o comprimento do cabo, só o cabo em si, são 12,5. Se a gente contar, né, com o recuo da lâmina ali, ele já vai para 14. E a altura aqui da parte maior do cabo são 5 centímetros. Tá? Se a gente comparar com a faca normalzinha aqui, uma Tramontina Premium, uma faca bastante fácil de encontrar por aí, a gente consegue perceber, né, que ela tem uma bela distância a mais aqui para quem vai fazer cortes mais precisos, né, cortes de uma passada só. Esse tanto extra de lâmina aqui também é uma bela diferença, né? E o lance do cabo que eu comentei, né, o cabo da Tramontina é um cabo para quem faz uma pegada mais de mão cheia. Minha mão é bem grande, eu encho todo o cabo dela aqui, e quando eu vou fazer o uso de pinça eu acabo pegando um pouco mais aqui para frente, né, sobra bastante cabo lá para trás. Esse aqui também é o caso, ela também sobra um cabo para trás, mas eu sinto ela mais balanceada, tá? Em termos de peso, essa Miyabi é um pouquinho mais pesada que a Tramontina, mas ela não é tão absurdo assim, tá? Vamos dar uma olhada um pouco então nas outras informações que a gente tem sobre o material, né? Eu perguntei aqui para o Gemini o que é esse aço MC63 e ele começa a explicar um pouco para a gente, né, que é o aço, é uma nomenclatura que a Zwilling usa, né, para falar sobre o aço dela, mas que comumente ela é conhecida como SG2 ou ainda como R2. É
um aço de metalurgia em pó, já é um dos materiais de elite para facas de alto desempenho. Um pouco sobre as características, né? Ele já colocou um quadro comparativo aqui. Retenção de fio é altíssima, né? Porque ele chega ali numa dureza de 63. Então, o que significa, né? Uma faca que vai manter o corte por muito tempo. Uma vez que você faz a afiação dela, ela vai ter aquele corte de navalha por bastante tempo. A resistência à corrosão dela é uma faca de aço inoxidável, então ela já tem bastante resistência à ferrugem, à corrosão, né? Uma faca que você não precisa ficar tomando tanto cuidado no uso como uma faca, por exemplo, de aço carbono, que você precisa ficar limpando e secando ela para ela não enferrujar, não marcar. Em termos de afiação, ela não é uma afiação tão fácil, né? Então é uma contrapartida. Quando a faca começa a ficar muito dura, ela já começa a ficar mais difícil de afiar. Então tem que tomar ali um cuidado na hora de fazer a afiação dela. Ela já pede um pouco mais de conhecimento, de pedras especiais, né? Cerâmica ou pedra diamantada. E mais paciência, porque o desgaste, né, o desbaste dela vai ser mais lento. Tá? E aí, quanto à fragilidade dela, tem que tomar cuidado. Tá? Toda faca que vai crescendo, a dureza, ela vai ficando meio parecido como que um vidro. Né? Então, qualquer cortes em osso, sementes ou superfície dura tem que tomar cuidado. Tá? Porque não é indicado, especialmente para quem vai cortar em vidro, em mármore, ou às vezes até em tábua de bambu. Essa não é uma faca muito indicada. E também precisa tomar um pouco de cuidado com o manuseio. Né? Quando for fazer cortes, alguma coisa, tem que estar com a lâmina sempre alinhada para cima. Tem gente que às vezes corre, né, alguns riscos de não percebe, mas na hora de fazer o corte acaba fazendo alavanca ou forças laterais com a faca. E esse é um tipo de faca que não permite muito esse abuso. Tá? Ela vai acabar trincando, né? Vai acabar perdendo ali um pedaço, muito mais do que uma outra faca. Essa faca, que é uma faca de um aço mais mole, né? Para comparação, a Zwilling aqui ela chega a 63 de dureza. Essa aqui vai estar entre 56 e 58. Né? Então, a chance dela entortar alguma coisa na lâmina que a gente consiga depois endireitar, ou passando na chaira, ou fazendo a fiação dela, é muito maior, é uma faca mais resiliente. Em contrapartida também, essa faca com pouco uso, ela já começa a perder o fio. Ela vai demandar uma manutenção, uma afinação muito mais frequente do que uma faca com um aço mais duro. Tá? Então ela não é muito recomendada para iniciantes. Ela pede já alguns cuidados no uso. Né? Aí ele fala um pouco mais, né, sobre como usar e tudo mais. E aí eu pedi para ele fazer ainda, o Gemini aqui, fazer uma avaliação específica dessa faca, né, a Miyabi Artisan de 9,5 polegadas. E aí ele fala, né, o nome dela ali que a gente já viu, é a 6000 MCT, aproximadamente 24 centímetros. Ela é feita lá no Japão, na cidade de Seki. É uma ferramenta de alto luxo, projetada para quem busca um equilíbrio entre estética extrema e performance de corte cirúrgico. Palavras do Gemini. Conta um pouco mais sobre, né, o aço SG2 ali. Ela possui, né, um acabamento martelado à mão, esse acabamento que a gente viu. De novo, né, eu acho muito bonito. E ele tem uma função também, né, não só estética, mas ele ajuda um pouco nos alimentos, né? Como ela é toda perfurada, ela acaba ajudando a ter um pouco de ar entre os alimentos, e os alimentos não grudam tanto na superfície da faca como numa faca mais plana. Né? Eu acho muito bonito esse detalhe que ela tem aqui. Aí ele fala um pouco mais, né, da forma de resfriamento dela, lá, o menos 196 graus para maximizar a dureza, resistência à corrosão. O fio dela, né, que a gente já comentou, é um ângulo bastante fechado ali, de 9,5 a 12. Então, é uma faca de fato para cortes, né, bem de navalha, cortes de bastante precisão. Né? Não vai aceitar muitos abusos, não dá para usar ela como cutelo, nada do tipo. Né?
O cabo dela é no formato de D, né, um cabo bastante característico do modelo japonês. Ela é feita de um polímero de madeira, né, então ela aceita ali bastante uso, lavar, deixar ela úmida na mão, esse tipo de coisa, né, não é grandes problemas. Ela tem um pino de mosaico que é bastante bonito. O equilíbrio dela, né? Ela é uma faca que, por ser mais longa, ela tem um perfil para fatiar peças de proteína de vegetais volumosos, né? Ela é muito gostosa para isso. E aí, de novo, ele reforça, né? Que precisa um pouco de destreza e cuidado no manuseio. Tá? De novo, aqui as comparações dela, né? O poder de corte dela é estelar. Ela dura muito de fato. O peso dela e equilíbrio é médio, a manutenção dela é alta, né? Ela exige que seja lavado manualmente, nenhuma dessas facas deve ir à máquina de lavar louça, nada do tipo, e fazer a afinação dela, né, com pedras, com técnicas mais bacanas. E a versatilidade nela, por ser um modelo de chefe, né, é uma versatilidade bastante alta, né? E você pode usar ela ainda como uma sujihiki, que é uma faca fatiadora, né, aquele padrão tradicional de corte de sushis e sashimis, né? E aí o resumo dela é que é uma faca para um entusiasta ou profissional que procura estética japonesa clássica, mas quer a durabilidade de um cabo selado. As 9,5 polegadas oferecem um alcance superior, sendo ideal para quem tem mãos maiores ou trabalha com grandes volumes de alimentos. Então a gente viu aqui a Miyabi 6000 MCT, um modelo conhecido como Artisan, uma bela faca, gosto bastante dela, já usei ela para preparo de alimentos, para corte de legumes, e é uma faca bastante satisfatória. Um detalhe que eu não mencionei muito, né, esse modelo particular aqui, que ela tem essa empunhadura um pouco mais larga no meio do cabo aqui, é bem gostoso, porque ela acaba compensando, né, pelo comprimento dos dedos. Os dedos menores aqui, o dedo maior vai lá, e aí a pegada de pinça, eu gosto muito da pegada de pinça, eu acabo usando muito e o cabo fica bastante gostoso. Feito!